O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 23 de abril. Milhares de agricultores protestam em Buenos Aires contra governo. Pois é, tivemos aí um tratoraço, né, no final de semana, com diversos agricultores levando seus tratores justamente para perto da casa... Não é figura de linguagem, é literal. Para perto da Casa Rosada, né? Teve um protesto desse tipo cerca de 10, 15 anos atrás, algo do tipo, e o principal motivo dos protestos... Se eu não me engano foi 2009, mas foi o primeiro mandato da Cristina. E a principal pauta, né, dos protestos são as medidas do governo, né, para tentar... impedir o aumento do preço dos alimentos para conter a inflação. Então, muitos agricultores, né, afirmam que as intervenções do governo, né, inclusive cotas de exportação, né, a gente comentou isso no ano passado, mas que essas ações do governo estão impossibilitando a atividade econômica deles, estão dificultando a atividade econômica deles, então parte das exigências é a redução dos impostos ou então também a retirada, né, das limitações para exportações. Então, por exemplo, se um agricultor argentino for exportar trigo, né, nós temos um imposto de 12%. Se for no caso de soja, aí é um imposto de 33%. Tá? Então tivemos esse protesto no início da semana e ontem, quinta-feira, dia 28, a Associação dos Bancários da Argentina convocou, né, uma greve nacional para protestar contra as propostas salariais feitas pelas entidades patronais, tá? No caso, bancos, inclusive também privados. Tá? Então, a semana na Argentina começou com protesto dos agricultores em Buenos Aires e fechou com convocação de greve pelos bancários, né? Funcionários, não são banqueiros, tá? Bancários, funcionários dos bancos. E uma das lideranças do Campo Maciudá, o produtor agropecuário José Perkins, em uma entrevista ao canal C5N, teve um ato de sincericídio, né, dizendo que queria voltar ao país do princípio do século XIX, né, e depois, mais adiante na entrevista, disse que queria voltar para o país que recebeu Perón, ou seja, né, sem direitos trabalhistas. Peraí, ele quis dizer início do século XIX ou início do século XX? Não, ele fez uma confusão e depois falou que queria voltar para a Argentina antes de Juan Domingo Perón. Tá, antes de direitos trabalhistas, antes de... Porque havia capacidade de progredir. Vou falar o quê pro jovem aí, né? Bem... Passemos agora para domingo, dia 24 de abril, já que uma explosão em refinaria clandestina de petróleo na Nigéria deixou mais de 100 mortos. Pois é, foi uma explosão enorme, tá? Eu não cheguei a ver imagens da explosão, mas assim, eu vi imagens do raio, né, da área afetada. Foi uma explosão perto ali da conjunção dos estados da Nigéria, os Imo e Rivers, tá? Como o Matias já mencionou, numa refinaria ilegal, tá? Numa refinaria clandestina, numa refinaria irregular. E vamos lembrar, né? A Nigéria, né, é um dos países que mais explora petróleo no mundo, é um país riquíssimo em petróleo.
porém que sofre muito também com a exploração ilegal desse petróleo. Muitas vezes o petróleo extraído é roubado, é levado para esse tipo de refinaria clandestina e aí é vendido no mercado paralelo ou então contrabandeado para Camarões, pela fronteira. Então, é importante fazer essa contextualização, né, porque vamos lembrar, a Nigéria é um país muito rico em petróleo. Então, bandidos roubam o petróleo bruto e levam para essas refinarias clandestinas para então depois vender a gasolina, né, com um preço maior, porém, muitas vezes com condições de segurança péssimas e né, como infelizmente pudemos ver, já que, repito, mais de 100 pessoas ficaram mortas nesse incidente, infelizmente. Também, ainda na costa ocidental africana, a gente comentou algumas semanas atrás, né, que a República Democrática do Congo se tornou um integrante da Comunidade dos Estados da África Oriental. Né? Então, a Comunidade dos Estados da África Oriental agora cruza o continente africano. Né? Ela é sediada em Nairobi, na capital do Quênia. E aí, essa semana, tivemos o encontro da comunidade em Nairobi, que propôs uma força de paz regional na fronteira entre Congo e Uganda. Lembrando que é uma região que nós já temos uma missão da ONU, inclusive a MONUSCO. Temos diversas outras propostas, né, em relação à segurança no Congo, especialmente perto da fronteira, que é uma região também riquíssima. Né, o solo e o subsolo congolês, né, são dos mais ricos do mundo, com reservas na casa dos trilhões de dólares de minérios. Então, a comunidade africana dos estados orientais da África fez essa proposta essa semana para uma missão na fronteira entre Congo e Uganda. Lembrando que Uganda é integrante do grupo também. E ainda na África Oriental, o subsecretário parlamentar das Forças Armadas do Reino Unido admitiu que em exercícios militares no Quênia, as tropas britânicas utilizaram fósforo branco para prover iluminação à noite, além de fumaça durante esses treinamentos, né? Lembrando que essa substância é extremamente tóxica e já havia sido, né, proibida em acordos como a Convenção de Armas Químicas de 1992 e a Convenção Internacional para Supressão de bombardeios terroristas, né? E já no chifre da África, um relatório da ONU advertiu que a maior seca em 40 anos coloca em risco mais de 10 milhões de crianças na região, subindo essa estimativa em 3 milhões em relação aos últimos 2 meses. Já a Organização Mundial de Saúde notificou que 20 países africanos reportaram surtos de sarampo somente no primeiro trimestre de 2022. Ainda no continente africano, só que no Sahel, nesta última segunda-feira, dia 25 de abril, jihadistas do Mali reivindicaram captura de combatente do grupo russo Wagner. Comentamos alguns programas atrás, fizemos vários programas em que o Mali foi o tema principal pelos golpes de Estado no país, e nós comentamos que as autoridades da junta militar do Mali estavam substituindo a cooperação militar com a França pela cooperação militar com a Rússia, incluindo a participação do grupo Wagner, né, e semana passada, né, falamos até de uma ofensiva realizada pelo exército do Mali que teria contado com a participação de combatentes do grupo Wagner. E agora, um grupo jihadista do Mali, tá? O grupo de apoio ao Islã anunciou que capturaram um soldado do grupo Wagner. Não está claro qual seria a nacionalidade, tá, desse combatente, se ele é russo ou se é de alguma outra nacionalidade a serviço do grupo Wagner, né? Então pode ser, por exemplo, de algum país soviético, enfim.
Então, esse grupo que tem ligações com Al-Qaeda fez esse anúncio de que teriam capturado esse soldado ligado ao grupo Wagner. Muito provavelmente fazendo esse anúncio, talvez ou como uma tentativa de criar, né, um impacto midiático, ou eventualmente como parte de uma negociação, cobrar um resgate, algo do tipo. Também essa semana tivemos pelo menos 15 soldados e 6 civis mortos, tanto no Mali quanto em Burkina Faso, em combates contra insurgentes e também num um ataque com um carro-bomba com um motorista suicida, tá? Que, como eu disse, deixaram aí pelo menos 15 soldados e 6 civis mortos. Já em Darfur, tá, no sul do Sudão, essa semana foi extremamente violenta, deixando pelo menos 168 pessoas mortas. Tá? A gente também já comentou algumas vezes aqui do Sudão, falamos do Sudão quando nós tivemos a Revolução no Sudão, depois tivemos o golpe no Sudão, e o conflito em Darfur, ele gira em torno de 2 eixos. Né, apenas recapitulando ou explicando para o nosso ouvinte, às vezes mais novo, né, que, poxa, sempre ouço falar em Darfur, né, teve o Sudão do Sul e tal. O Sudão do Sul tinha uma questão religiosa também, né, o Sudão do Sul é um país de maioria cristã, mas em Darfur nós temos, como eu disse, 2 eixos de conflito que acabam, às vezes, se interligando. Um deles é o de diversos grupos de banditismo, diversas milícias que buscam controle de recursos naturais, como minas de ouro ou então áreas férteis, e também o conflito entre árabes e não árabes na região, que aí gira especialmente pelo controle de terras férteis e de rebanhos, tanto que a gente comentou no programa passado, né, daquele roubo de camelos, por exemplo. Inclusive teve um ouvinte nosso que falou que pode sim usar o termo gado para camelo. Então, nesse caso, essa semana, o conflito foi envolvendo as milícias árabes, né, que normalmente são chamadas coletivamente, né, de Janjaweed, né, que significa literalmente, né, homem armado montado, tá, numa tradução literal, e grupos não árabes na região de Darfur, que normalmente... E aí também tem a questão de que... E lembrando que Darfur registra, né, o primeiro genocídio do século XXI. Né? Isso. E também existe a questão de que alguns desses grupos Janjaweed, alguns desses grupos árabes, são grupos nômades, enquanto nós temos populações sedentárias não árabes também nessa região. Então foi uma semana, infelizmente, bastante violenta, com pelo menos 168 mortos, muitas imagens também violentíssimas de fazendas destruídas, animais mortos, enfim, imagens muito tristes mesmo. Também no começo da semana, só que no sul do continente africano, a briga pelos templos da Universal em Angola causa conflitos com a polícia. Pois é, aqui a gente não vai repercutir exatamente a notícia, né? A gente vai lembrar que nós temos essa disputa, né, envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus brasileira em Angola, que envolveu casos de racismo, casos de denúncias de lavagem de dinheiro, também tivemos ali casos de denúncias de esterilização, né, das pessoas, e então os pastores angolanos, né, da Igreja Universal, entre aspas, tomaram o lugar dos pastores brasileiros, denunciando que eles sofreriam racismo e tudo mais. E aí o Gilberto Nascimento fez uma matéria muito interessante essa semana sobre isso na BBC News em português, a BBC News brasileira, tá? Então, se você quiser entender inclusive esse choque atual, porque quando, né, o Matias falou assim, que das brigas pelos templos da Universal, a gente está falando dos edifícios mesmo agora, tá? De quem tem o direito de usar o edifício, nomes que estão em contratos e tudo mais. Então é uma disputa, está se tornando uma disputa judicial e agora também uma disputa policial com confrontos, pessoas presas. Então é uma matéria muito interessante, fica a sugestão para ler. Lembrando que tudo que a gente costuma sugerir aqui no programa, depois a Carol vai lá e deixa linkado no post do Xadrez Herbal, lá em xadrezherbal.com. E também falando em Brasil,
Outra notícia internacional que repercutiu bastante essa semana foi que o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu na última quarta-feira que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial nos julgamentos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no contexto da Lava Jato. Né? Lembrando que a defesa do ex-presidente Lula entrou, né, com essa queixa, com essa reivindicação nesse painel da ONU 6 anos atrás. Na época a gente inclusive comentou aqui no programa, salvo engano a Ana Luísa até nos ajudou aqui a explicar um pouco o que poderia significar isso. E é importante a gente repercutir essa notícia e contextualizar, porque a gente sempre comenta, a gente tem que explicar aqui, sei lá, uma vez a cada 2 meses mais ou menos, que não existe a ONU. Né? Então as manchetes sempre vão falar, a ONU fez isso, então a ONU disse que o Sérgio Moro é suspeito, a ONU disse que o Sérgio Moro não é suspeito, a ONU, aí vai no Twitter, aí tem lá a briga de hashtags, aí essa semana tinha gente querendo expulsar a ONU do Brasil no Twitter. Né? Então assim, é uma decisão, é um parecer, tá, do Comitê dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, tá? Então é importante colocar, deixar isso claro, que nós temos um âmbito, né, dessa decisão. Não é uma decisão tomada, por exemplo, por governos de países, então também não é uma interferência de outros países no judiciário brasileiro. E é uma decisão que, embora não tenha meios para ser imposta, né, para ser enforced, né, ela é considerada ali uma obrigação moral pelo Comitê de Genebra de Direitos Humanos da ONU. A defesa do ex-juiz Sérgio Moro alegou, inclusive, que nada dessa decisão é diferente do que foi decidido pelo próprio STF no brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é uma discussão, óbvio, nem eu nem o Matias temos capacidade para entrar na discussão jurídica da coisa, nos pormenores jurídicos da coisa, porém o que a gente faz é a contextualização internacional da questão. Tá? Então, quando vocês verem alguém dizendo lá no Twitter, não, a ONU fez isso, a ONU... Blá, 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 calma, tá? É um órgão da ONU, é um painel da ONU e que não tem ligação com os outros países. A gente sempre faz isso, a gente sempre tem que fazer essa contextualização, porque as manchetes sempre exploram esse lado, né, de a ONU fez isso. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da quarta-feira, dia 27 de abril. Aung San Suu Kyi é condenada a mais 5 anos de prisão em Mianmar. Pois é, daqui a pouco ela vai ter 88 condenações a 200 anos, né, de prisão. Dessa vez foi por supostas práticas de corrupção. Né? Lembrando que, assim, independente dos sentimentos por ela, das opiniões sobre ela, que a gente já expressou aqui algumas vezes, ela é alvo de uma perseguição política feita por uma ditadura militar que deu um golpe de Estado. Né? Então, assim, nada disso tem nenhuma legitimidade, não deveria ter nenhum valor. E o julgamento ainda foi realizado a portas fechadas e sem registros. Né? Então, assim, e ela vai continuar em prisão domiciliar. No total, agora falando sério, né, brincadeiras entre aspas à parte, ela já foi condenada a 14 anos de prisão, mas ainda pode receber outras penas. Bitcoin se torna moeda oficial na República Centro-Africana. Pois é, depois de El Salvador, né, agora é a vez da República Centro-Africana de promover o Bitcoin como moeda legal. Lembrando que a República Centro-Africana é um país também que tem um subsolo riquíssimo, né, em diamantes, urânio, ouro, apesar de ser um país muito pobre também, e a sua Assembleia Legislativa votou unanimamente para aceitar o Bitcoin. Segundo o governo, isso vai permitir, né, que cidadãos do país no exterior mandem dinheiro para suas famílias de forma mais fácil e também vai permitir maiores transações econômicas dentro do país. Né? Ao mesmo tempo, também gera muita preocupação de que possa facilitar operações de lavagem de dinheiro e também de contrabando justamente desses recursos minerais explorados no país. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 28 de abril.
Erdogan se encontra com líderes sauditas em primeira visita desde o assassinato de Jamal Khashoggi. Pois é, o MBS, né, o Mohammed bin Salman e o rei Salman receberam o Recep Tayyip Erdogan, nosso Erdogolum, nosso sultão, né, na cidade de Jeddah. Primeira visita desde 2018, né, quando tivemos o assassinato violentíssimo e brutal do Jamal Khashoggi, muito provavelmente realizado por agentes sauditas no consulado saudita em Istambul, né? Então se abraçaram, né, conversaram sobre aumentar a cooperação entre os dois países para revitalizar, né, as relações sauditas e turquias em todos os campos, né? Então, assim, e o Erdogan também visitou a grande mesquita em Meca, né? Como, lembrando que o Erdogan tem uma pauta religiosa muito grande para dentro da Turquia, né? A gente falou um tempo atrás, por exemplo, que a Hagia Sofia, né, voltou a ser uma mesquita. Então, e a gente também comentou recentemente que as autoridades turcas aceitaram enviar o processo, né, da investigação da morte do Jamal Khashoggi para a Arábia Saudita, né? Então, servir ali um belo pão pita, né, e temperos, não vou dizer que serviram uma pizza, mas enfim. Então, Botaram no forno. Botaram no forno. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. 42 palestinos ficam feridos em confronto com polícia israelense em Jerusalém. Pois é, infelizmente, mais uma sexta-feira com incidentes em Jerusalém. E aqui a gente vai passar aqui por algumas últimas notícias, né? Mas hoje, né, na Mesquita de Al-Aqsa, a gente explicou tudo semana passada, tá? Então, assim, parece notícia repetida, parece que a gente copiou e colou o trecho do áudio, mas não, tá? De novo, né, infelizmente, sexta-feira, que é o dia mais sagrado do Islã, pelo menos 42 palestinos ficaram feridos. Segundo as autoridades israelenses, a polícia interferiu depois que dispararam fogos de artifício contra judeus na região do Muro das Lamentações. A gente também explicou isso semana passada. No início da semana, um ataque aéreo israelense deixou 9 mortos na Síria, tá? Muito provavelmente contra depósitos de munição utilizados ou ligados ao Irã e ao Hezbollah. Durante a semana, um jovem palestino de 18 anos chamado Ahmad Fatim Assad foi morto pelo exército israelense em Jenin e outras 3 pessoas ficaram feridas, tá? Jenin, que fica na Cisjordânia. O Naftali Bennett, né, o primeiro-ministro de Israel, ele recebeu cartas com ameaças de morte e balas. Foi enviadas a ele e a sua esposa, tá? 2 cartas. O conteúdo das cartas não foi divulgado, tá? Não foi compartilhado. Mas imagino que não tenham sido palavras doces, né? Pois mas não está claro, por exemplo, se a ameaça foi feita por outros setores israelenses, né, devido à crise política em Israel, se foi feita por um grupo como o Hamas, ou, enfim, isso que eu quis dizer quando não foi divulgado o conteúdo das cartas, né, nem quem teriam sido os autores dessas ameaças. E também em relação a Naftali Bennett, depois ali de uma repercussão bastante negativa, o que acontece? Ele continua residindo na sua casa, tá? E as despesas residenciais chegaram na casa dos $26 mil por mês. E ele disse que essas despesas foram custeadas pelo Estado legalmente, como parte, né, dos custos do cargo. Ele que, inclusive, é milionário, né? Ele é um homem riquíssimo. Ele, enfim, teve presença em startups e tal, investimento em tecnologia e tudo mais. E aí agora... e ele, inclusive, disse que o Netanyahu gastava mais dinheiro na residência oficial do que ele na residência privada dele, né? De qualquer jeito, depois de repercutir muito mal uma reportagem na TV afirmando, né, que estava custando cerca de $26 mil por mês, ele disse que ele vai tirar o dinheiro do próprio bolso e ele vai compensar, vai pagar,
né, o erário israelense. E finalmente uma última notícia, assim, da notícia, né, assim, muitas pessoas já estão voltando, né, a viajar de avião, viagens internacionais, rever parentes, amigos, amores, né? E por favor não façam isso, que a gente vai comentar agora, tá? Aqui o que aconteceu? Uma família dos Estados Unidos estava viajando em Israel e quando eles estavam passeando pelas colinas de Golã, as colinas de Golã que foram um campo de batalha em 3 guerras, né? Eles encontraram ali a carcaça, né, de uma granada. Tá? Não está especificado de quando, tá? Mas era a carcaça da granada. E eles falam, o que você faz, meu caro Matias, quando você vê a carcaça de uma granada? Você fala, um souvenir. Então pegaram a carcaça da granada, botaram na mala e foram pegar o avião no aeroporto de Tel Aviv, que é simplesmente o aeroporto com maior segurança do mundo. Entendeu? No aeroporto de Tel Aviv, amigo, assim, se o cara desconfiar de um... Eu vi lá uma comissária de voo, tá? Uma funcionária. Ela tendo que abrir todas as bolsas dela porque o negócio apitou por causa de um negócio de maquiagem, sabe? Então aí foram levar a carcaça de uma granada como souvenir pro aeroporto de Tel Aviv. Obviamente, o que aconteceu? Ligaram o alarme, eles foram detidos, um monte de gente entrou em pânico sem saber o que era, voos foram atrasados e, detalhe, um cara teve que ser atendido, teve que ser hospitalizado, porque ele se machucou, porque na correria ali de tipo, tem uma granada no aeroporto, o cara caiu ali no negócio que fica rodando a bagagem, sabe ali, o carrossel de bagagem? O cara caiu ali, se machucou e tal. Então, assim, você, meu caro ouvinte, por favor, né? Nessa época que essas pessoas estão voltando a viajar e tal, poxa, mas eu estou indo visitar o amor da minha vida, que está morando na Europa e tal, e ela vai adorar uma carcaça de granada como presente. Por favor, não leve, tá? Ela vai entender. Ela ou ele vão entender, tá bom?